Amados, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Nós estamos aqui começando o nosso curso de obreiro aprovado. Nesse curso nós iremos aprender cada um na sua função, sobre batalha espiritual, sobre exegese. Vamos estar aprendendo sobre homilética, como elaborar um sermão, como servir a Deus. Mas para começar aqui como base, nós vamos tomar o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, como diz assim pois importa que os homens vos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de cada um dispenseiro é que cada um deles se encontre fiel. A palavra ministro aqui no original significa huperetesis, no grego, que é o mais próximo aqui para a nossa interpretação, significa remador. Esse termo foi tirado do tempo de uma embarcação chamada Galeia, aonde iam homens acorrentados embaixo da embarcação e onde eles remando, esses homens nomeados como ministros. Então o ministro nada mais é do que um escravo, um trabalhador do evangelho, nos nossos dias falando. Muitas pessoas enchem a boca e dizem: respeita-me que hoje eu sou ministro. Pois bem, isso não é ruim, desde que você saiba o que é ministro. O Senhor Jesus, quando manifestou-se em glória, ele disse desta forma: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Muitas pessoas estão enganadas acerca de o que é ser obreiro. Primeiro, obreiro é aquele que participa de uma obra, ou um trabalhador, alguém que tem a mão de obra. Então esse é um obreiro. Obreiro veio para trabalhar. Então obreiro não veio para ter escravos. Tá ok, pessoal? Este curso aí será a duração de 2 meses e nós vamos tratar com maior carinho com esse material aqui, riquíssimo em conhecimento. Nós vamos utilizar nossa apostila do curso preparatório para obreiro ou obreiro aprovado, aonde mediante o que a Bíblia pede, e nós vamos estar começando na página de número 3 da nossa apostila, tá? A primeira página é a capa, a segunda é o sumário, a terceira nós já começamos aqui a introdução, tá ok, pessoal? Para quem às vezes não me conhece, meu nome é Manuel Mercedes Santana, pastor há 27 anos, tá ok? Servindo a Deus em espírito e em verdade, palestrante, seminarista também, coach, mas aqui eu estou como servo, como cooperador do evangelho, tá ok? Vamos lá? Curso preparatório para obreiro evangélicos. Introdução. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. São alguns pontos aqui a qual Tito, está registrado em Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2, é um dos pontos que está faltando. Primeiro, obediência. Segundo, sujeitar. Terceiro, reconhecer autoridade. Quarto ponto aqui, ter conhecimento, ter educação, ser calmo, ser pacífico, tá? Ter equilíbrio. O obreiro precisa ter equilíbrio. A Bíblia diz em Provérbios 25, 28, que diz desta forma aqui, Provérbios capítulo de número 25 e versículo de número 28, aonde a Bíblia diz que o homem a qual não consegue conter o seu espírito, ele é como a cidade que tem os seus muros derribado, tá? Uma cidade que tem os seus muros derribados não serve para mais nada a não ser invadida a qualquer momento, tá? Como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Então ele precisa ser pacífico, precisa ter calma. O obreiro precisa ter equilíbrio. Não é momento certo, não, que eu tenho que falar, falo na cara. Não é deste jeito. A verdade, muitas vezes falada na hora errada, ela acaba trazendo a ira. Salomão disse isso. A palavra áspera, ela ativa os ânimos, mas a palavra
branda, ela calma. Então o obreiro tem que ter equilíbrio, o momento certo de falar, o momento certo de ouvir, tá? E entender sobre nossas autoridades. Nós vivemos nos dias de hoje com alguns insubordinados, a qual coloca, não, Deus, assim me importa ouvir a Deus do que os homens. Espera aí, mas o próprio Jesus, ao estar diante de Pilatos, e Pilatos querendo que Jesus falasse, disse, olha, saiba tu que eu tenho poder para te prender e para te soltar. E Jesus, tomando a palavra, disse, nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse lhe dado. Então Jesus reconheceu a autoridade que estava sobre Pilatos. Entenda, no meio de hoje, alguns insubordinados, alguns que se dizem até pastores, presidentes de ministérios ou presidente de campos, muitas vezes vai fazer uma festividade, não pega direcionamento com a prefeitura, quer fechar a rua de qualquer maneira, o som muitas vezes mais alto do que combina, do que pede, há uma poluição sonora, é crime. Deus está nisso, na desobediência? Claro que não. Uma feita que você desobedece às vossas autoridades, que você não vê, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê, tá? Se você não obedece a autoridade que você está vendo ela todo dia, como é que você vai obedecer a Deus que você não vê nenhum dia, nunca viu Deus, tá entendendo? Então, outra coisa, aqui Tito diz que é necessário ter educação. Essa educação implica ao se alimentar, um modo de se vestir, um modo de sentar, etiqueta, elegância em tudo. Ser educado, saber falar, saber ouvir, entrar, sair. Então o obreiro precisa ser educado, ter educação e tratar todos com educação. Não é porque às vezes você não vai bem com a pessoa que você vai tratar ela áspera. É antibíblico. A Bíblia é bem clara ao dizer, tratai todos com educação. Qualquer versão da Bíblia aí em Tito, capítulo número 3, versículo 1 e 2, você vai encontrar que todas as pessoas, o obreiro precisa tratar elas com educação. O obreiro precisa ser educado, tá ok, pessoal? Vamos mais um pouquinho. Obreiro servidor de uma obra, comumente nas igrejas assim chamado, é às vezes até consagrado nesse mesmo título, uma construção também chamada de obra. Todos os operários ou trabalhadores são obreiros, porém cada qual tem sua função. Quando falamos obreiro, não é uma consagração ou função, mas sim todo aquele que trabalha em uma obra. Mas as hierarquias são diferentes. Obreiros são auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos e patriarca. A mais novos são chegados às igrejas. Duvido se um pastor disser, amanhã teremos reunião de obreiros, se todos não entenderão que são eles. Então, quando falamos de obreiro, não estamos falando de classes e hierarquias, e nem estamos falando de posição eclesiásticas. Estamos falando todos aqueles que dão mão de obra para o crescimento da igreja. Então, todos aqueles que foram separados dentro das suas devidas funções, desde o departamento, do auxiliar de departamento, são obreiros, todos devem participar, tá ok, pessoal? Então é necessário que você entenda que ser obreiro não é simplesmente porque você chegou ao pastorado que você já não é mais obreiro. Você sim é o principal obreiro, mas agora eu sou presbítero, o problema é seu. O presbítero ainda limpa a igreja, lava banheiro, é a mesma coisa. Não é porque às vezes faltou diácono que o presbítero não vai para a porta, entendeu? Então muitas pessoas estão enganadas, pega uma credencial, uma gravata, simplesmente acha que já está no patamar. Errado, tá ok? Errado. Por quê? Primeiro, se você vai buscar a história da gravata, quem confeccionou as primeiras foi um homossexual, tá? E a gravata foi feita a priori para ornamento de roupa e também como para limpar a boca. Então, viu aí que já você utilizando uma gravata não quer dizer que você é obreiro. E uma credencial é como você estivesse fazendo parte de uma associação, entenda? Isso não quer dizer que você é melhor do que ninguém, você é membro de uma associação com um cargo elevado.
Isso não define que você é melhor do que ninguém, tá ok? Então você continua. Se faltou a mão de obra na porta, você é obreiro, presbítero, pastor, evangelista, diácono, patriarca, que seja o cargo que você tomou para si, você continua sendo obreiro, tá? Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Existem duas maneiras de eleger um obreiro: aclamação ou consagração. Isso é muito importante, certo? Aclamação, vamos lá. Por meio de aclamação, isto sendo reconhecido pela sua congregação e eleito ao cargo pela maioria, e a qualquer tempo pode ser destituído. Isso é aclamação. Algumas igrejas utilizam esse mesmo termo aí como a igreja primitiva. Matias, outros como ali foram eleitos, como Estevão, foram eleição, então ali não foi consagração, eles foram eleitos a diácono. Algumas igrejas utilizam esse termo ainda, tá? Por eleição. Ou isso quer dizer que eles foram aclamados para aquele cargo. Tem alguns lugares que eles recebem o obreiro por aclamação, então isso não quer dizer que o obreiro foi consagrado, então pode ser destituído a qualquer tempo. Consagração é a posição do obreiro que foi derramado o óleo de unção, sacramentado assim para sempre, sua posição. Algumas igrejas não usam derramar o óleo, mas chama à frente, no meio da congregação, no meio da igreja, coloca as mãos com imposição de mãos dos presbitérios aí da igreja, dos pastores, consagra a pessoa. Não estou dizendo que é errado derramar o óleo, ungir com azeite, não estou dizendo. Cada uma tem maneira de consagrar. Porém, é o que eu estou dizendo, tem pessoas que derramam o óleo, outros com imposição de mão, como disse Paulo, que não desprezaste o dom que foi dado a Timóteo pela imposição de mão dos presbíteros e etc. Então é necessário entender, são dois tipos aí então de obreiros, por aclamação e outros por consagração, tá? Ambos têm valia. Vamos lá. Olhando por uma visão de hierarquia, a vida inicial de um obreiro deve ser de auxiliar, que no Novo Testamento também recebe o nome de cooperador. Marcos era cooperador, é o mesmo auxiliar, é aquele que ajuda ao desenvolvimento das coisas dentro da igreja, aquele que antes de ser diácono ele é provado, e antes de passar a ser diácono, então nessa aprovação ele recebe o nome de auxiliar ou cooperador. Vamos lá? Desde que Deus criou o homem, ele tem demonstrado a necessidade de seu povo ser conduzido por líderes. Apesar da fraqueza do homem, do fracasso de alguns, a verdade bíblica sobre o propósito de Deus não pode ser anulada. A igreja vista como um organismo composto de membros com funções ou dons, e na necessidade diversa requer uma administração criativa que possibilite a expressão desta função, bem como a criação de mecanismo onde cada necessidade daquele corpo de crente possa ser suprida. Com isto, as almas perdidas terão a oportunidade válida de conhecer o plano de salvação. É muito importante saber que a liderança foi criada por Deus. Todavia Deus colocou o homem para dominar, para presidir, mas nem todos foram chamados para presidir. Vamos ver isso aqui. A Bíblia fala sobre dois tipos de chamada. A primeira chamada coletiva, a qual Jesus chama para ser salvo, que é conhecida também como chamada universal, aonde Deus chama todos para salvar, e aquela chamada específica, aonde Deus chama cada um especificamente para fazer a boa obra, para liderar. Tem muitas pessoas que eles não vão até falar sobre isso mais à frente, que eles não são chamados, ele se chamou e acha que deve ser. A moda agora é subir para um monte ou ir a algum lugar diferente da sua congregação e já volta de lá, o cabra sai cooperador e já volta pastor, apóstolo, matriarca, patriarca e etc. Sem reconhecer
que primeiro Deus tem que chamá-lo, tá ok? E isso é muito importante. Tem pessoas que se consagrou, se dominou, nomeou como pastor, como presbítero. Hoje a moda é sair e abrir ministério. Nada contra quem Deus deu um ministério aí, que está prosperando, mas tem pessoas que eles têm servido de pedra de tropeço, tirado pessoas de outras igrejas, fazendo duplinha, se consagrando e achando que está sendo chamado, que é líder. Isso não é líder, isso é rebelião, é filho de Corá, está entendendo? É Tobias e Sanbalate, certo? É totalmente diferente de ser obreiro, não reconhecendo que o cajado está na mão de Moisés. Esse tipo de obreiro não prospera, entendeu, pessoal? Então precisamos saber que Deus quer líder, mas porém líder de verdade, homens de verdade, mulheres de verdade. Está faltando Déboras, que mesmo na hora da luta, ela está lá, juntamente com Baraque, lutando, tá ok? Está faltando aí mulheres sábias, como aquela mulher sábia que a Bíblia diz, certo? Que ela não deixou que Joabe terminasse a cidade. Tem muitas mulheres levantadas aí por Deus, que a obra está prosperando, mas tem muitas que estão se levantando e que estão pior do que alguns pastores também, em vez de edificar, até destruindo, tá? E está faltando aí preparo. E neste curso nós vamos estar tratando alguma coisa, pessoal, tá? Essa é a nossa primeira aula. Até a próxima, querendo Deus, tá? Esse negócio aqui vai pegar fogo, queridos. Deus abençoe.